Então, assim, mais ou menos como surgiu a Velô, a gente criou essa agência de conteúdo, a gente começou a pensar numa forma de mostrar o nosso trabalho. E a gente chegou no assunto, né, por afinidade, e começou a fazer Velô. Mas eu vou deixar pra falar no final, que a gente vai falar. Porque senão a gente vai... Senão a gente vai matar tempo. Tá, vou avançar aqui então. Tá. Pra começar, assim, eu queria só que a gente parasse um pouco pra pensar no significado de revolução. Quando a gente pegou o nome, quando a gente pegou o assunto, a gente ficou pensando assim, como é que a gente vai mostrar o que a revolução tem a ver, né, com o que a gente vai falar. Então, assim, uma breve descrição do que é o significado de revolução de uma forma mais social. Tem 2 significados, né, que é insurreição, mudança profunda, revolução de costumes nas artes, rebelião. Tem a ver com tudo isso, assim, socialmente, essa palavra. E tem um nome, tem um significado físico também, que quer dizer movimento completo de uma figura de forma invariável em torno de um eixo ou um centro, a revolução de uma roda. Então, quando a gente chegou nesses 2 significados, a gente falou assim, qual objeto, o que tem muito a ver com os 2 significados? Então, é a bicicleta, entendeu? Então, assim, para nós é o veículo mais revolucionário e transformador de todos. E a gente queria mostrar para vocês por que a gente acha isso. Porque, por 2 motivos. Porque a bicicleta pode revolucionar uma cidade inteira, um país inteiro, urbanamente falando. E porque ela pode revolucionar a vida de uma pessoa só, de forma muito impactante, que a gente não tem noção. E às vezes a gente acha que a palavra revolução está relacionada com alguma coisa nova, que vai chegar que a gente não conhece ainda, que vai mudar a nossa vida, que vai mudar o futuro. E daqui a pouco a gente chegou num objeto, num veículo que foi criado no século XIX. A gente só precisa usar ele da forma correta. E aí a gente começa a falar de Bike Revolution. Bom, para a gente começar a falar um pouco dessa revolução da bicicleta, a gente pode olhar para trás e ver a própria história da bicicleta, como ela surgiu e a própria evolução e revolução que ela sofreu na sua forma. É um pouco difícil a gente encontrar exatamente quando foi criada a bicicleta, por quem, porque a autoria ela é meio reivindicada por mais de um inventor, mais de uma pessoa. Mas o que a gente sabe é que partiu desse veículo chamado celerífero, que é bem isso que vocês estão vendo. As rodas, uma base de apoio, sem pedais, era tipo Flintstones, assim, com os pés mesmo, sem sistema de direção. E aí ela evoluiu para esse modelo que se chama Draisina, foi criada por um alemão, que já era muito mais evoluída porque ela tinha um sistema de direção. E essa sim é mais geralmente aceita como a primeira bicicleta. Depois disso, surgiram várias outras coisas. Surgiram os pedais na roda dianteira, depois as correntes, os pneus, os sistemas de freio, o câmbio, até a gente chegar nas centenas de modelos de bicicleta que a gente tem hoje. Mas pra gente, o que importa mesmo na invenção da bicicleta, além de todas essas melhorias que ela sofreu, dessas evoluções que ela sofreu, é isso aqui, que a bicicleta foi o primeiro meio eficiente a transportar o homem através da sua própria força, sem tração animal, sem ajuda de nenhum dispositivo mecânico. E isso faz a gente entender que a bicicleta, quando ela foi criada, na sua essência, ela era meio de transporte. A gente vê a bicicleta hoje como um veículo de lazer ou para prática de esportes, com essas funções secundárias, é algo que foi surgindo ao longo do tempo, mas essencialmente a bicicleta foi criada para ajudar o homem a se deslocar pela cidade ou por onde seja. E aí que a gente começa a falar um pouco de como a bicicleta começou a revolucionar as cidades em si, né? Queria ver se vocês sabem onde que é esse lugar, assim. Parece o Parque Amstel na Holanda.
Isso. Essa foto é da década de 70, início da década de 80. Amsterdã não era a Amsterdã que a gente conhece hoje, que é a referência de bicicletas, que todo mundo fala. Às vezes a gente fala assim, porque Porto Alegre não é a Europa. Mas não, a Europa não era a Europa há um tempo atrás. A Amsterdã não era Amsterdã há um tempo atrás, né? Então esse é um protesto por melhores condições para pedalar na Holanda, na década de 70, início dos anos 80. Aqui um protesto também, tipo uma massa crítica que tem hoje em todo mundo, né? Pintando o chão. Um protesto como hoje a gente vê aqui em Porto Alegre também. Não sei se vocês já participaram, já viram como é que funciona, né? O Massa, tem bastante gente que participa aqui. Então, assim, Amsterdã, no início da década de 80, já estava protestando e fazendo a revolução que eles pensavam que seria ideal para a bicicleta. A gente pensa hoje que naquela época já tinha, né, óbvio, já tinha os carros desde a década de 10, 20 que os carros foram introduzidos nas cidades. Na época que os carros foram introduzidos nas cidades também não foi de uma forma tranquila. A gente acha assim, agora estão forçando a gente a entender que a bicicleta faz parte da cidade. Quando criaram os carros, as pessoas olhavam e diziam assim, o que são essas máquinas que estão matando as minhas crianças, que estão fazendo a gente sair da rua? Porque antes dos carros as pessoas pedalavam ou andavam, né, de bicicleta, enfim, a bicicleta já existia há muitos anos. Então, assim, quando os carros entraram nas cidades, as pessoas também ficaram assim, mas, né, o que é isso, né? A gente vai ter que sair da rua, a gente vai ter que, né, isso pode matar, porque o carro era muito mais veloz do que qualquer outra coisa que se conhecia, né? Então, a gente faz a raciocinar que, na verdade, hoje, quando a gente fala de bicicleta dentro da cidade, a gente tem que pensar que, há muito tempo atrás, nos empurraram os carros dentro da cidade. Tiraram as pessoas das ruas, as crianças foram mandadas para os parquinhos de dentro dos condomínios dos prédios, entendeu? Então, a revolução que a gente está vendo hoje é uma retomada do espaço público. Nada mais é do que isso. A Amsterdã batalhou, fez a revolução da bicicleta e hoje eles têm mais de 700 mil ciclistas. E a população da cidade é 800 mil. Então, assim, todo mundo pedala. São 500 quilômetros de ciclovia. Se for pensar, não é muito, comparado, por exemplo, São Paulo já está chegando aos 400 agora, mas São Paulo tem quase 6 milhões de habitantes. Né? Eles têm 700.500 quilômetros de ciclovia. E é uma cidade que praticamente tu pode ser atropelado por uma bicicleta, porque são muitas bicicletas, eles estão tendo problemas hoje até com espaço para estacionamento, congestionamento de bicicletas, enfim. Mas a estrutura que eles têm hoje é gigantesca e permite que todo mundo vá pedalar, trabalhar, fazer o que quiser de bicicleta. Aqui é uma outra cidade que também é referência, que eu não sei se vocês conhecem. Alguém chuta? Bruxelas? Sapucaia. Na Dinamarca, Copenhague. Também é uma das cidades de referência no mundo em mobilidade urbana, em uso da bicicleta. E também, na década de 70, o número de bicicletas era metade do número dos carros, menos da metade do número de carros. Hoje já ultrapassou. Tem muito mais gente pedalando do que gente de carro. Isso aqui era um protesto e aqui eles pintavam o chão onde tinha morrido um ciclista. Como hoje a gente faz o Ghost Bike, né? O Vida Urgente também faz isso. Então, por isso que às vezes é um pouco injusto a gente comparar o que a gente está vivendo hoje com outras cidades, porque elas começaram essa revolução há muitos anos atrás. Copenhague hoje é referência, como eu já tinha falado. 37% da população utiliza a bicicleta, que é muito alto. Também tem cerca de 500 quilômetros de ciclovia. E uma coisa muito interessante de Copenhague é que 75% da população pedala até no inverno. E aí aqui a gente fica arranjando desculpa para não pedalar e eles vão pedalando na neve. E claro que a estrutura que eles têm lá, eles já têm o metrô, tu pode entrar com a tua bicicleta, né, no ônibus, tudo é integrado com o transporte público.
Essa é outra coisa que a bicicleta traz. A bicicleta, ela faz com que todo o transporte da cidade seja pensado para que as pessoas consigam se deslocar de forma integrada. Tu pode usar a tua bicicleta, tu pode pegar o ônibus, tu pode pegar o metrô. E tu não precisa do carro. Fizeram uma pesquisa em Copenhague para saber por que as pessoas pedalavam lá. E não é por causa do meio ambiente, não é porque é cultural, não é porque vai ficar mais magro, é porque eles acham mais prático e mais rápido. Então, se eles acham mais prático e mais rápido, quer dizer que alguém deu possibilidade para que isso acontecesse. Então, assim, tem um arquiteto muito famoso lá, que é o Lars, e ele falou que a cidade que pedala mais não é a cidade que tem cultura disso, né? Que nem a gente vai dizer assim, mas Porto Alegre não tem cultura de pedalar. A cidade que pedala mais é a cidade que fez um forte investimento para que as pessoas pedalassem. Te deu possibilidade de pedalar. Por isso que a gente tem que tanto dar atenção para investimento de ciclovias, de estrutura segura, que é isso que encoraja as pessoas a sair, né? Se tu pensa que tu vai pegar a tua bicicleta e vai demorar a chegar no lugar, porque eu vou ter que descer ali, porque não dá para passar ali, né? Dificulta. Então, assim, a gente sabe que muita gente não pedala por causa disso. Por isso que o investimento em bicicleta, em estrutura cicloviária é muito importante, porque isso encoraja as pessoas a sair de casa. Um exemplo também em Nova York. Na verdade, Nova York começou um colapso de espaço urbano por volta da década de 90, e eles começaram a investir forte em transporte público. Por isso que o transporte público em Nova York também é muito bom, muito integrado, com ônibus, metrô e tudo. Só que agora no início foi em 2009 e 2010, eles começaram a sentir que ainda não está o suficiente só o transporte público. E começaram a investir mais em bicicleta. E a bicicleta também te influencia a ter mais espaço para os pedestres. Então o que eles fizeram? Eles fecharam um trecho da Broadway ali na Times Square e transformaram o que era um lugar para carros em um lugar para pessoas. As pessoas podem caminhar tranquilamente, tem ciclovia. E eles achavam que, nossa, e agora? O trânsito vai ficar pior? Não, foi o contrário. Melhorou o trânsito na cidade, naquela região, porque quando tu restringe o carro, eles não vão de carro. O carro não vai até lá. Ou quem precisa ir vai menos, e aí tem espaço. Mesmo assim tem espaço. Aqui é um outro trecho também em Nova York, que criaram um espaço urbano, um espaço para pedestres, para as pessoas sentarem, conviverem, e a ciclovia. Que já existia ali, eles só deixaram... Isso faz parte de uma forma de humanizar a cidade também. A bicicleta tem isso, porque a bicicleta te expõe como pessoa. Tu não é um motorista preso dentro do carro. Tu é uma pessoa. Então as pessoas têm mais cuidado contigo quando elas veem que tu é uma pessoa. Não, tu não é um carro, tu não é uma máquina. Então, assim, também influencia em humanizar mais os espaços. Um outro exemplo mais perto, só a América Latina, que Bogotá é referência na América Latina, porque em 1998, mais ou menos, quando o Henrique Peñalosa foi eleito prefeito lá, ele ficou até 2001, se eu não me engano, e ele ficou muito conhecido porque ele investiu forte em transporte público. Ele criou os ônibus BRT, Transmilênio, se não me engano, o nome do sistema, e também criou 300 quilômetros de ciclovia. Isso na América Latina era uma coisa impensável até então. Ele pegou referências da Europa e trouxe para a América Latina, então Bogotá se tornou uma referência aqui em relação ao sistema, à estrutura cicloviária. Hoje eles já estão, como já mudou, já trocou de prefeito várias vezes, e hoje eles já pensam que está faltando investimento, que as coisas poderiam ter continuado como estavam antes, e talvez hoje o Bogotá não seja a referência aqui, mas já foi uma ótima referência na América Latina. E o Peñalosa, não sei se vocês se lembram, ele ficou famoso por falar uma frase de que uma cidade desenvolvida não é aquela onde os pobres usam carro, é onde os ricos usam transporte público. Eu acho que essa frase diz tudo.
A gente falou de... Bom, a Sabrina deu vários exemplos de cidades que investiram, que têm infraestrutura. Sim, a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa de condições, né, para pedalar e para a gente poder se deslocar de uma maneira mais agradável, mais eficiente pelas cidades. Mas, como o trânsito é feito de pessoas, se a gente quer revolucionar o trânsito, a mobilidade, as nossas cidades como um todo, a revolução parte também da gente. Então a gente trouxe alguns exemplos de pessoas que fazem a diferença, que estão de alguma forma contribuindo para essa revolução que a gente quer fazer, das cidades e do mundo. Eu vou contar algumas histórias para vocês. O Luiz Patrício, que está na foto com a mulher e os filhos, na verdade tem mais de um filho agora, que ainda não está nessa foto. Ele é de Curitiba. E em 2007 ele decidiu vender o carro dele e apostar na bicicleta como meio de transporte oficial da família. Não só dele, mas da família. E a bicicleta tomou um lugar tão importante como meio de transporte para ele que hoje a garagem da sala dele, a garagem da casa dele virou uma sala de estar. E ele inclusive escreveu um livro sobre isso, que é o Minha Garagem é uma Sala de Estar. E aí ele conta todo o processo, como foi, como que ele começou a pedalar, que ele ia primeiro até a vendinha da esquina, depois ele começou a ir para o trabalho, como que ele escolheu a rota melhor para ele, as adaptações que ele teve que fazer na bicicleta. Então, além de ele estar fazendo a parte dele, pedalando, ele escreveu um livro para atrair as pessoas, para ajudar as pessoas que querem ter essa mesma atitude, e ele está transmitindo para outras gerações também essa visão, essa possibilidade de transporte. O JP Amaral, ele é o coordenador e fundador de uma das iniciativas mais importantes e mais legais no Brasil de incentivo à cultura da bicicleta, que é o Bike Anjo. Não sei se alguém conhece. O Bike Anjo ele é uma rede de apoio. Ele oferece um auxílio para quem quer sair de bicicleta, quer usar a bicicleta como meio de transporte, mas ainda tem receio, não se sente seguro, não sabe qual é o melhor caminho para ele usar a bicicleta. Então, o que eles fazem? Eles têm uma plataforma que tu entra em contato com eles e eles localizam o anjo mais próximo de ti. Esse anjo vai até a porta da tua casa, ele identifica qual é a melhor rota para tu usar para ir de bicicleta para o trabalho ou para onde quer que seja. Ele te acompanha, ele te dá todas as dicas de como sinalizar, por onde eu devo pedalar, que objetos, que acessórios eu preciso, o que eu preciso ter. Então ele também faz a parte dele, pedalando, sendo mais um a pedalar e ajudando mais pessoas a participarem disso, a saírem para a rua de bicicleta. O Klaus, que é daqui de Porto Alegre, ele divide o dia dele entre a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a OSPA, e montar bicicletas de bambu. E é bacana porque os materiais que ele usa vêm de várias fontes, mas ele gosta mesmo, ele diz que é de ir para o meio do mato, na lua certa, escolher qual o bambu que tem a forma mais bacana para fazer a bicicleta que ele quer. E além disso, ele tem um projeto muito legal que é a Bambu Cicloteca, que é uma biblioteca móvel movida por uma bicicleta de bambu. E ele empresta livros ou faz trocas de livros. Então, né, contribui, vai para a redenção. Então ele contribui, né, pedalando, mas também com a cultura da cidade como um todo, uma atitude sustentável. A Tânia também é daqui de Porto Alegre, ela junto com outras pessoas coordena um projeto legal que é a Bici Escola, e eles ensinam as pessoas a andar de bicicleta. Seja criança, seja adulto, a gente já teve lá, é muito bacana ver o pessoal, tipo, com 70 anos de idade, rindo, dando gargalhada quando começa a pedalar, super feliz. E o mais legal é como surgiu essa história, porque as aulas acontecem no velódromo do Parque Marinha, e há uns anos atrás esse lugar estava subaproveitado, né, ninguém usava ele de forma apropriada. E ela e alguns amigos foram até o velódromo para discutir como eles poderiam revitalizar aquele lugar, como eles poderiam usar de uma maneira bacana. E eles chegaram lá, todos de bicicleta, menos a Tânia. E aí ela olhou para o velódromo e disse: nossa, aqui seria um lugar muito legal para vocês me ensinarem a andar de bicicleta. E ninguém acreditou que ela não sabia andar.
E o resultado disso tudo foi a Biciescola, que hoje já ensinou centenas de pessoas a dar as primeiras pedaladas. De graça, são todos voluntários. E por fim, a gente trouxe de exemplos de pessoas, a Silvia, a Isadora e a Tássia, que se conheceram através da bicicleta. Elas abriram aqui em Porto Alegre o primeiro Bicicafé, que é o VUP. Completou 2 anos semana passada. E cada uma tinha a sua profissão. A Silvia, designer, a Isadora, jornalista. A Tássia trabalhava em uma produtora de vídeo. E elas, né, muito envolvidas, tinham muitas afinidades em função da bicicleta e pensaram, por que não criar um ambiente, um espaço para transmitir essa cultura da bicicleta, para receber os amigos, com um bar, com um café também. E o resultado disso foi esse Bicicafé. Já influenciou, já levou muita gente a pedalar, né, pela convivência com as meninas. Então elas também estão fazendo a parte delas, já que uma revolução é feita de pessoas. Queria falar um pouquinho de como a quantidade de ciclistas, por que é tão bom que mais pessoas pedalem? Por que a gente precisa de mais gente pedalando na rua? Alguns especialistas, urbanistas, enfim, eles defendem que a bicicleta, ela gera uma economia e uma rede de benefícios. Não é só a mobilidade urbana que se beneficia das pessoas pedalando. Quanto mais gente pedalando, menos gasto com saúde. Por quê? Porque além da pessoa estar fazendo exercício físico, quem pedala diminui um monte de riscos de doenças cardíacas, uma série de doenças que são evitadas com exercício. Menos gastos com saúde porque a poluição reduz, né? Hoje em São Paulo a gente sabe que mais de 60%, mais de 90% da poluição do ar é causada pelos carros. Então, quanto menos gente andando de carro, quanto mais gente pedalando, melhor para a saúde pública. Porque é menos gastos que os hospitais vão ter, reduzindo problemas pulmonares e câncer de pulmão, que são algumas das doenças que mais matam hoje. Quanto mais gente pedalando, mais aquecido o comércio de rua. O que a gente vê aqui em São Paulo rolou, aqui em Porto Alegre rolou, quando começaram a fazer as ciclovias? Meu Deus, vai tirar o espaço do carro, como é que o meu cliente vai vir aqui? Né? Vai acabar com o movimento aqui da loja. Em Portland, nos Estados Unidos, isso aconteceu há alguns anos atrás também. E isso está no livro da Ellie Blue, que é uma ativista bem conhecida. Ela escreveu um livro Como a Bicicleta Pode Salvar a Economia. E ela explica que lá eles começaram vão tirar uma vaga, só uma vaga de carro público. Aqui cabem 10 bicicletas. Um carro cabe 5 pessoas, né, no máximo. E geralmente é utilizado por uma. Então eles começaram a vou tirar uma vaga pública aqui, vou colocar um bicicletário. As pessoas enlouqueceram. Vai acabar com o movimento aqui da loja. Como é que as pessoas vão estacionar? Já tem tão pouco espaço. Em pouco tempo, aumentou o número de pessoas no comércio. E aí outras lojas de outras regiões começaram, não, eu também quero bicicletário. Cabe muito mais gente. E incentiva as pessoas a sair de bicicleta. Outra coisa também é que a pessoa, quando ela está na bicicleta, por exemplo, tu está no carro, tu vai parar só onde tu consegue estacionar, né? Eu vou sair de carro, vou parar no shopping, porque lá eu consigo botar meu carro. O comércio de rua local é super prejudicado por causa disso. Quando a pessoa está na bicicleta, ela facilmente vou descer e vou virar um pedestre. E eu posso pegar minha bicicleta e sair caminhando pela calçada. Então, assim, ela vai utilizar mais as lojas de rua, o comércio, enfim, incentivar mais esse comércio local. Quanto mais gente pedalando, mais seguro é o trânsito. Pode parecer que não, aqui todo mundo fica, porque agora vai começar as pessoas a pedalar e é perigoso e não sei o quê. Quanto mais gente na rua pedalando, melhor vai ser o trânsito, mais seguro, porque as pessoas vão começar a enxergar as bicicletas. Porque hoje, muitas vezes, elas são invisíveis, porque são muito poucas. Então, assim, quanto mais espaço, quanto mais ciclofaixa, que ciclofaixas são aquelas que são desenhadas no asfalto, e a ciclovia é aquela que é segregada, aquela que é separada, né?
A segregada, ela dá mais segurança ainda para quem quer pedalar, né? Mas a ciclofaixa também é muito útil. Então, quanto mais pessoas pedalando, mais seguro fica. Menos carro na rua, mais atenção com quem está pedalando. Inclusive, alguns especialistas dizem que até se a pessoa estiver sem capacete, é mais seguro. Porque o motorista pensa assim, ela está desprotegida, eu vou me afastar, né? Então, assim, nesse clima, assim, que tipo, as pessoas começam a olhar mais e dar mais atenção para a bicicleta. Então, quanto mais gente pedalando, melhor. Para todo mundo, até para quem dirige. Tá, então a gente falou aqui que uma revolução é feita de pessoas, né? Bom, eu sou uma pessoa, Sabrina é uma pessoa. Então, o que nós, como pessoas, estamos fazendo para contribuir com essa revolução que a gente quer? A gente está fazendo a Velô, que é uma revista gratuita. A gente distribui 13 mil exemplares trimestralmente da Velô. Além disso, ela está online no nosso site. Sou péssima. Está online no nosso site para folhear, então dá para ler toda a revista na íntegra. E a Velô é uma revista sobre a bike como estilo de vida. A gente conhece outras revistas que falam mais da bike como performance ou como esporte. A gente resolveu falar da bicicleta como cultura, como estilo de vida mesmo. Contar as histórias das pessoas que estão por trás desses movimentos todos pro bike. E dividir histórias e inspirar pessoas também a pedalarem mais. Essa história começou em 2013. Essa foi a nossa primeira edição, a edição 0. E a gente resolveu fazer essa revista, então, como a gente falou antes para vocês ali no comecinho. Vamos fazer uma revista, vamos. Para mostrar o que a gente sabe fazer de conteúdo e também para divulgar essa cultura tão legal da bicicleta. E porque não tem nenhum veículo nesse estilo no Brasil. E aí a gente fez a Velô do início ao fim. A gente teve colaboradores também que escreveram alguns textos, que nos cederam fotos, enfim. O artista que nos cedeu a ilustração para a capa. Mas a gente fez ela do início ao fim. A gente sentou as duas, fez, tal. Demorou um tempo, não foi assim de uma hora para outra. E a gente pensou, bom, a gente não tem patrocinador, a gente não tem anunciante. A gente vai lançar então online para ver o que as pessoas acham, né? Vamos ver se o pessoal gosta ou não. A gente coloca online e vamos sentir a repercussão. Mas ela vai ser bimestral. Porque afinal de contas a gente só vai produzir ela online, né? Vamos assumir o risco de fazer bimestral. E aconteceu que a gente fez a revista, a gente hospedou nessa plataforma de publicações online, a gente criou uma página no Facebook, mas antes de a gente divulgar, a gente mostrou para uma pessoa, para um empresário que, por sinal, é meu familiar, assim. E ele olhou a revista e ele disse assim, vocês duas são loucas. Como assim, loucas? Vocês são loucas de não imprimir essa revista. Vamos orçar para ver quanto custa imprimir 500 Velôs e vamos imprimir. Aí a gente orçou, eu orcei, tá aqui o orçamento, é muito caro, eu já sei, tu não vai querer pagar. Não, a empresa vai apoiar a impressão das 500 Velôs. E aí a gente imprimiu 500 Velôs, a gente ficou muito feliz quando isso aconteceu. Esse dia foi o dia que chegou a Velô. Tem uma outra pessoa que está aqui, que ajudou a gente também a dar o pontapé, porque a gente estava escondendo a Velô. A gente não falou pra ninguém, a gente fez em segredo. A gente fez em segredo, bem quietinhas. E a gente vai lançar e aí a gente estava tentando lapidar a revista para ela ficar perfeita. A gente só queria colocar ela no ar quando ela estivesse perfeita. E teve uma pessoa que olhou e falou assim, gurias, vocês estão loucas. Coloca no ar. Vocês só vão saber se ela está perfeita depois que vocês voltarem no ar. Vocês só vão conseguir fazer ela ficar melhor nas próximas edições. Essa pessoa se chama Mariana, ela tá ali atrás. Ela falou assim, coloca no ar, vocês só vão saber depois que as pessoas começarem a olhar a revista. E a verdade foi que foi exatamente isso que aconteceu. Se a gente tivesse ficado segurando um projeto para até ele ficar perfeito, ele nunca vai estar perfeito. Então isso serve de lição para outras coisas também, que a gente às vezes acha que fica, não, eu só posso mostrar quando estiver perfeito. Não vai estar perfeito, nunca vai estar perfeito. Toda vez que a gente olhava, a gente achava uma coisa que tinha que mudar. E outra coisa que foi legal também, quando a gente fez a Velô, a gente fez ela para Porto Alegre. A gente vai distribuir em Porto Alegre. As pautas, as matérias, todas são sobre Porto Alegre. E vai ser isso aí. Só que a gente colocou a revista online, aberta. E aí, no que a gente publicou a Velô, a gente recebeu mensagem de São Paulo, de Florianópolis, do Acre, de Manaus, eu juro, é de verdade.
E aí, o que aconteceu? A gente viu que existia uma carência de um veículo assim para falar da bicicleta dessa maneira, que as pessoas queriam a Velô na sua cidade. E o resultado disso é que hoje, fisicamente, a Velô é distribuída em 5 capitais do Brasil. E, bom, fora isso, a gente lançou recentemente um serviço para receber a Velô em casa. Tipo, eu posso pegar no ponto de distribuição, eu posso ler online, mas eu prefiro receber em casa. Pode. Se não tem Velô na tua cidade também, tu pode receber em casa. Então, é aquilo. Começou com uma ideia, mas como a revista é para as pessoas que mandam. A gente foi até onde as pessoas pediram. A gente quer Velô, a gente vai levar a Velô até vocês. E o resultado são essas, até hoje, são essas 8 capas bonitas, essas 8 edições que a gente já fez. E a gente aprendeu muito fazendo a Velô pela transformação que ela teve ao longo do tempo, mas a gente aprendeu também muito com as pessoas que a gente entrevistou, que a gente conheceu sobre bike. E a gente vai mostrar um resuminho disso aqui para vocês. Na verdade, quando a gente começou a fazer Velô, a gente, enfim, já gostava do assunto, só que a gente não estava totalmente dentro dessa comunidade que se cria em volta da bicicleta. A bicicleta tem esse poder de agregar as pessoas, de quem anda de bicicleta tem grupos de pedal, tem amigos que pedalam, enfim, mesmo pedalando na cidade, as pessoas se unem de uma forma muito legal, que a gente não fazia ideia. Então, assim, além o nosso susto, na verdade, quando a Velô começou a expandir, um monte de gente falando, foi porque a gente viu, assim, existe um grupo de pessoas que queria se unir de alguma forma, que já se unem através de outros projetos, mas que gostaram muito da Velô por causa disso. Não tinha uma revista nesse formato. E entre tantas coisas que a gente aprendeu fazendo a Velô, foi que bicicleta não é só a bicicleta. A bicicleta envolve uma rede de coisas que a gente não tinha ideia. Além de mobilidade urbana, ela te dá uma noção de percepção da cidade. Quando tu pedala, tu começa a ver a tua cidade de uma forma diferente. Tu começa a entender os problemas da cidade de uma forma diferente, tu começa a ver a beleza da cidade de forma diferente. 10 quilômetros são diferentes, né? Não é a mesma coisa que tu tá dentro de um carro. E tu desafia os teus limites também. Convivência, que foi um pouco do que eu falei, que a bicicleta agrupa as pessoas e te faz conviver mais com as outras pessoas, porque tu tá exposto, né? E também deixa o trânsito mais gentil, mais humano, porque as pessoas se olham, a gente acha assim, a bicicleta é um veículo individual, mas não é individual. A bicicleta é um veículo mais coletivo que a gente conhece. Porque as pessoas estão pedalando, elas se cumprimentam, passam uma pela outra, se cumprimentam, coisa que no carro não faz, né? No carro tu tá fechado ali com medo de ser assaltado. O olhar humano, que faz parte também de tudo que a gente falou das cidades, que as pessoas começam a entender que o pedestre também faz parte da cidade e ele é muito importante, que as calçadas têm que ser boas para os pedestres, que o pedestre é a prioridade frente à bicicleta, que a bicicleta tem que também respeitar o pedestre, né? E que as pessoas têm que ter espaços de convivência na rua. O espaço é público, é das pessoas, então, né, entender isso a bicicleta te faz entender isso de alguma forma. De que as coisas podem acontecer de um ritmo mais natural, porque hoje a gente está sempre na correria, que tudo tem que ser urgente, que eu estou atrasado, né, e a bicicleta te faz entender que tu pode andar no teu ritmo, porque tu não consegue acelerar mais do que as tuas pernas conseguem, então tu começa a dar mais valor para o teu tempo, né, para a forma como tu aproveita teu tempo e o teu ritmo. Tu pode ir no teu ritmo se tu quiser. A economia como um todo, do jeito que a gente já falou, além de gerar mais movimento para os comércios locais, também gera emprego de milhões de formas. E comportamento também, porque as pessoas começam a pensar em outras coisas que não se pensava antes, né, como sustentabilidade, alimentação. As pessoas começam a repensar até a alimentação por causa da bicicleta. Hoje a gente vê um monte de gente preocupada com alimentos orgânicos, com o vegetarianismo, com o veganismo até. Muitas dessas pessoas pedalam, a maioria, né? Vai na feira de orgânicos na Redenção domingo, vai todo mundo de bicicleta. Isso é muito legal, porque
a bicicleta te dá essa noção de coletivo, de outras coisas que te ajudam, assim, no teu comportamento. E a gente queria mostrar. Isso. Não. Eu ia dizer que a gente ia mostrar um vídeo para resumir um pouco de tudo que a gente acredita e de coisas que a gente aprendeu com a Velô. Alguma pergunta também, pode ficar à vontade para falar, que a gente não abriu muito, mas pode falar. E aí tá os nossos contatos, se alguém quiser acompanhar a Velô no Insta, no Face, mandar e-mail, mandar sugestão, ligar, convidar para tomar um café, trocar uma ideia, pedalar, a gente tá aí para o que precisar. Tem nossos e-mails também, telefone. E valeu, obrigada, gente. Obrigada mesmo por todos, por terem vindo nesse fio aqui e assistir a gente.